Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. No Café Central, tal como dissemos, hoje vamos estar a conversa com 3 dos vencedores da edição deste ano dos Prémios Científicos 2023. Connosco já está Hélio Rocha, é administrador do Instituto Nacional de Saúde Pública. Foi um dos vencedores na categoria Cabo Verde Prize for Young Scientists, com um trabalho dedicado às doenças tropicais e saúde global. É claro que o trabalho é mais vasto, é também complexo e vamos tentar naturalmente dar uma ideia aos nossos ouvintes do que é que se trata este trabalho de investigação e que foi premiado na edição deste ano dos Prémios Científicos. Doutora Hélio Rocha, bom dia, obrigado pela disponibilidade. Quando concorreu para o concurso, quais eram as suas expectativas? Bom, as expectativas já eram boas. Bom dia a todos, bom dia aqui no estúdio, bom dia aos telespectadores. Quando concorri no ano passado a esse prémio, as expectativas já eram boas, mas de facto eu conhecia vários outros trabalhos também que concorreram e o nível desses trabalhos, e confesso que foi com uma grata surpresa quando anunciaram que eu era um dos vencedores desse prémio. Muito bem. Não sei se quer dar uma ideia aos nossos ouvintes que trabalho é esse. Sei que a ideia era compreender a interação entre o Plasmodium e o mosquito Anopheles, que é, enfim, um dos mosquitos de transmissão da malária. Não sei se quer, eu sei que é difícil às vezes trocar isso por miúdos, mas se pudesse dar uma ideia dos nossos ouvintes, que trabalho foi esse? Vamos lá, realmente o trabalho ele é tecnicamente complexo, mas lá na ponta, no fim, creio que seja de fácil compreensão. Então vou começar pelo fim, depois vamos lá desenvolvendo. O trabalho basicamente consiste em entender essa interação entre o plasmódio, que é o agente causador da malária, juntamente essa interação com o mosquito Anopheles, que é o vetor transmissor. E essa compreensão centrou-se basicamente nas glândulas salivares do mosquito, que é exatamente, digamos, onde, passando essa barreira das glândulas salivares, já o mosquito consegue realmente transmitir esse plasmódio para os seres humanos. Compreendendo essa interação, podemos criar uma estratégia que a gente chama de estratégia de bloqueamento em vetores, ou seja, criar compostos que conseguem fazer com que o próprio plasmódio seja bloqueado antes de entrar nas glândulas salivares. Não entrando nas glândulas salivares dos mosquitos, já não transmite para o humano. É basicamente tentar desenvolver uma espécie de vacina, ao invés para os homens, agora para os mosquitos, e assim conseguir controlar ou até mesmo levar à eliminação da malária. E, portanto, eu sei que é um trabalho de sua tese de doutoramento, não é? Naturalmente que lhe terá dado, digamos, muito trabalho em matéria de investigação e saber concretamente se Cabo Verde tem condições para investigação nessa área. Atualmente temos, já temos criado várias condições em diversos institutos, inclusive o instituto que agora estou, no Instituto Nacional de Saúde Pública, mas isso temos que ver que é algo ligado à parte da investigação, e a investigação demanda tempo e recursos. Também, portanto, no meu anterior trabalho, eu era professor universitário na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, também já está criado as condições com um grande projeto que já está criar as condições para se fazer esse tipo de investigação. Portanto, nós já estamos capacitados com laboratórios e com, digamos, outros requisitos, outros instrumentos que são importantes em matéria de investigação científica. Exato. Em termos de tecnologia, em termos de reagentes, temos. O que nos falta é a capacidade, portanto, humana, não é? Ou seja, pessoas com expertise suficiente nas técnicas. Por exemplo, no meu caso, durante o meu doutoramento, tive para conseguir responder essa pergunta que parece simples, né? Como é que se dá essa interação via essa glicoproteína que estava a estudar, usei 15 técnicas diferentes de laboratório, que muitas vezes passava quase 2 anos para conseguir optimizar só uma técnica.
Então nos falta ainda essa parte humana realmente de formação nessas diferentes técnicas que são transversais também a outras áreas portanto, do laboratório ligado à saúde pública. Ou seja, compreendendo e saber aplicar essas técnicas, nós conseguimos também aplicá-los em diversas outras áreas. Uhum. E em relação ao trabalho de campo, como é que as coisas se processaram? Disse que utilizou 15 técnicas. Enfim, o trabalho prático em si, como é que foi? Pronto, o trabalho, portanto, do meu estudo, ele consiste mais num trabalho de laboratório, a gente chama de trabalho de bancada. Isso. Não é? Portanto, foram 15 técnicas diferentes que eu utilizei para dar essa resposta. Essas técnicas são técnicas mas maioritariamente de biologia molecular ou então ligado também à microscopia avançada. Estamos a falar da microscopia de fluorescência, da microscopia de varredura. Quando falamos em técnicas de biologia molecular, falamos da PCR convencional, que todo mundo já está bastante familiarizado. Também falamos da quantitative PCR, também que é utilizado, por exemplo, para o diagnóstico da dengue, para saber se uma pessoa está infectada ou não com a dengue. Usamos essa técnica, ou seja, é uma técnica que eu usei para a malária, que dá também para usar para as arboviroses, por exemplo. Também usei técnicas ligadas ao crescimento, não é, dos mosquitos em laboratório, que é fundamental. Mas ainda em relação à dengue, ainda continuamos a enviar amostras para serem processadas no laboratório no Senegal. Sim, ainda continuamos, porque o laboratório de Dakar, portanto, o laboratório do Instituto Pasteur em Dakar é o laboratório de referência na nossa sub-região da OMS, e precisamos fazer a confirmação. Mas atualmente temos as condições para fazer um diagnóstico rápido aqui em Cabo Verde. Uma das críticas que é mais, digamos, recorrente, a questão da investigação, é que dizem que não há uma aplicação, digamos, dos resultados dessa investigação, a melhoria das condições de vida, enfim, na sociedade. Às vezes os resultados, as monografias, as teses de mestrado ou doutoramento ficam acantonadas aí nas universidades. Não foi o seu caso? Bom, se calhar não foi o meu caso, mas atenção que a minha investigação é aquilo que ela se enquadra dentro daquilo que a gente chama de ciência básica, não é? E eu compreendo às vezes alguma crítica sobre isso, porque quando fazemos investigação da ciência básica, estamos a fazer basicamente uma investigação para o futuro, ou seja, estamos a entender como é que os processos funcionam. A partir desse entendimento, desse processo, conseguimos então fazer e ir buscar uma ou várias aplicações. Se me permite, vou dar só um exemplo para ilustrar isso, e acho que é importante. Nos Estados Unidos, o programa de criação de satélites, não é, foi bastante criticado pela população. Dizendo, isso é um desperdício de dinheiro, só colocando máquinas no espaço. Até chegou um dia em que os satélites, principalmente os satélites meteorológicos, conseguiram prever um furacão portanto, um furacão enorme, e evacuou-se, né, com antecedência as pessoas. E a partir desse dia disseram, não, o programa já realmente pagou, né, o investimento que foi feito. Isso tudo para dizer o quê? A ciência, ela leva tempo, demanda tempo e recursos, é fato, mas os benefícios que traz para a sociedade, se quisermos ver numa perspectiva mais económica, os benefícios económicos são extremamente elevados, de longe, né, maior do que qualquer investimento que é feito. E precisamos de mais financiamento para a ciência? Necessitamos, principalmente ligado à formação de cientistas, à capacitação de cientistas. Temos que lembrar que a capacitação de cientista é algo que dura no tempo, não é algo que... Não é só fazer, por exemplo, não é só fazer um doutoramento, já estou com doutoramento, já estou capacitado para fazer uma boa ciência. Não, precisamos de fazer várias capacitações de forma que possamos começar a dar passos. Os primeiros passos em Cabo Verde já estão dados. Temos muito boa ciência feita em Cabo Verde e se calhar precisamos de mais divulgação, e depois portanto, as autoridades, não é, pegar desses resultados e transformar em algo prático, aplicável, e devolver, digamos, esse investimento à sociedade. Mas ainda há necessidade de fazermos, portanto, esse investimento, e esse investimento tem que ser contínuo e despido, digamos assim, de preconceitos. Temos que investigar em todas as áreas.
Claro. Muito bem. Hélio, não sei se quer continuar connosco, porque ainda vamos falar com a Ava Cardoso e com a Anise Pereira também, que participaram e viram os seus trabalhos premiados. Eu sei que o Hélio Rocha tem agora um compromisso no Instituto Nacional de Saúde Pública, mas a terminar, portanto, valeu a pena ter participado nesse concurso científico. Valeu muito a pena, porque primeiro é um reconhecimento na casa, não é? E isso sempre sabe bem quando somos reconhecidos na nossa casa. E isso fez com que até a nível internacional também esse reconhecimento veio. Tanto quando eu olho para o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, onde eu fiz o doutoramento, também fizeram uma grande cobertura sobre esse prémio, porque é algo que também lhes orgulha, já que eu sou o primeiro, claro, eu sou o primeiro doutorado naquele programa de doutoramento em ciência, portanto, medicina global e em medicina global e doenças tropicais. Desculpa, porque o programa em inglês às vezes para traduzir para português fica um pouco complicado. Ou seja, há esse reconhecimento é importante, e isso dá um gás extra, não é, para continuarmos a fazer ciência e boa ciência em Cabo Verde, em prol do desenvolvimento de Cabo Verde. Parabéns, sucessos então ao Hélio Rocha. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso espaço Café Central. Vamos lá ver se é possível falarmos agora com a Ava Cardoso, a engenheira de redes IP na Cabo Verde Telecom. Ela participou nesse concurso a prémios científicos de Cabo Verde, mais nessa categoria Cabo Verde Prize for Girls and Women in ICT. Foi, portanto, a Ava foi uma das vencedoras. Apresentou um trabalho intitulado Logística de Entrega de Pequenas Embalagens da Enapor, avaliação do sistema de armazenagem do Porto Grande. Bom dia, Ava, obrigado pela participação. Está connosco? Olá, bom dia, estou sim. Muito bem, Muito obrigada primeiramente pelo convite. Deixa-me perguntar-lhe como é que recebeu a notícia quando soube que, portanto, foi um dos vencedores aí do concurso. A notícia foi muito bem recebida, sinceramente. Acho que o sentimento foi um prestígio, acho que foi um reconhecimento do trabalho, não só meu, mas de todo o pessoal que tive, de apoio e dedicação e a disponibilidade que tive durante todo o processo. Então acho que isso foi um reconhecimento para todos nós. A notícia foi muito bem recebida. Já agora quero dar aqui aos nossos ouvintes uma ideia de que trabalho é isto sobre a logística de pequenas entregas, e no fundo nós estamos a falar de um tema que tem tem suscitado algumas críticas, as pequenas encomendas, como é que aquilo se processa, digamos, nas alfândegas. Assim, deixa-me fazer mais ou menos um resumo do que é que foi o trabalho. Num primeiro momento, a intenção do trabalho foi entender o que é que passa desde a chegada do navio ao porto, no Porto Grande, a entrega de carga ao signatário. Por todos estes anos já houve várias alterações e várias mudanças no sistema, então a ideia era mesmo entender o que é que se passa do momento em que o navio chega até o momento que a carga é entregue. O trabalho pretendia responder às perguntas de como melhorar os processos logísticos e o sistema de armazenagem no Porto Grande, se calhar através do redesign dos armazéns e novos métodos de identificação das cargas, isso num primeiro momento quando ainda se definem as questões para a investigação, e também pretendia-se responder à questão de quais os elementos de um armazém moderno e eficiente e que soluções tecnológicas é que seriam as mais eficientes para os armazéns da Enapor, especificamente do Porto Grande, porque acabam por ser da mesma empresa, mas alguns processos logísticos podem ter especificidades de acordo com a ilha, o tamanho do porto e tudo mais. O primeiro grande desafio é a classificação dos armazéns da Enapor, porque é um serviço peculiar. A Enapor é uma empresa que faz gestão de portos e ainda assim é a mesma empresa que recebe a carga, faz o tratamento da carga, entrega a carga até o seu destinatário final. Então, no nível de literatura, a classificação desse armazém não foi um processo fácil. Mas pronto, a partir daí foi-se seguindo todos os passos, desde
a chegada do navio, a passagem pelo terminal de contentores, a chegada no armazém de pequenas encomendas, e foi-se colocando questões e respostas relacionadas à gestão básicas de armazéns, como layout, processos, estratégias e de operações e sistemas de informação poderiam servir o melhor propósito para o armazém. Do modo geral, no trabalho, o que se apresenta na análise aos processos logísticos são ideias que adaptam especificamente ao caso da Enapor. Como já disse, a classificação em si já trouxe alguma dificuldade em termos de literatura, mas foi proposta um novo sistema de identificação e localização de descargas no armazém, eliminando a checklist e os processos manuais, porque ainda havia muitos processos a serem feitos manualmente, o que, pelo simples fator humano, já leva a muitos erros, embora o Enapor já tenha um sistema de identificação das encomendas através de código de barras, o que continua a ser, depois da investigação cheguei à conclusão que continua a ser uma excelente estratégia a nível de... Muito bem. Deixa-me só perguntar-lhe já agora, e os resultados dessa investigação vão ser aplicados no sentido de se melhorar de facto a prestação da Enapor no que diz respeito à entrega, logística e entrega de pequenas embalagens? No momento em que terminei ainda, as estratégias não estavam implementadas, mas já vi o projeto, a identificação de cargas pelo código de barra já estava a ser feito. Depois veio instalar-se mais tarde, acho que a gestão das filas através de mensagem, enfim, informatização desse sistema de entrega também. E pronto, claro que passando por mudanças, a Enapor foi alvo de muitas críticas, já tinha sido antes, por causa da gestão de como se organizam as cargas, como são entregues, mas às vezes também o pessoal que está de fora não entende os constrangimentos dentro da própria empresa, e era isso mesmo que queria investigar e ver até certo ponto como é que as opções disponíveis e o que é que a Enapor já fazia, em até que ponto poderia melhorar a imagem da empresa e trazer eventualmente a satisfação do cliente. Muito bem, Ava Cardoso, infelizmente não temos mais tempo. Eu gostaria de continuar aqui a falar consigo e a conhecer, digamos, com mais detalhes o seu trabalho, mas infelizmente o tempo não perdoa. Ainda vamos falar com Anaíse, Anísia Pereira também foi uma das vencedoras, precisamente nessa categoria de Cabo Verde Prize for Young Scientists. Muito obrigado por ter estado connosco no Café Central. Parabéns, sucessos naturalmente também, já agora nesta carreira de investigadora. Vamos tentar estabelecer este contacto com a Anísia. Ela está a acompanhar-nos na Holanda, trabalha numa ONG, Mercy Corps. Vamos ver se será possível tê-la em antena para também falar-nos resumidamente, uma vez que já não temos muito tempo, sobre o trabalho que ela apresentou neste concurso. E é uma pesquisa, Anísia Pereira, bom dia, é uma pesquisa sobre a flora de Cabo Verde e os seus benefícios em face das mudanças climáticas. Começo por lhe perguntar se foi apanhada, digamos, de surpresa com o anúncio de que foi uma das vencedoras do concurso. Bom dia. Bom dia, Carlos, tudo bem? É assim, eu não quero soar arrogante, mas eu sei que a minha tese foi um trabalho muito, muito bem conseguido. Então não me surpreendeu muito que a tese tivesse ganho, porque foi uma tese que conseguiu 7 artigos publicados, várias apresentações em conferências internacionais, então foi uma tese muito bem conseguida. Assim, muito rapidamente, quer dar uma ideia, assim, em resumo, claro, sobre esta sua pesquisa, enfim, a flora, algumas plantas, a sua capacidade, digamos, mais ligadas à medicina tradicional? Desculpa, pode repetir só a pergunta? Sim, do seu trabalho, não sei se quer dar uma ideia assim muito resumida do que é que se trata. Sei que é em relação à flora de Cabo Verde, as suas potencialidades medicinais, portanto é uma das vertentes da sua investigação.
Sim, certo. Tem três partes, portanto, tem a parte da medicina tradicional, tem a parte da segurança alimentar e a parte das políticas de conservação de plantas. E foi tudo focado nas plantas nativas, são plantas de Cabo Verde, né, que se adaptaram e já estão em Cabo Verde há muito tempo, e plantas endémicas, que para além de serem nativas, são plantas que só existem em Cabo Verde. Nós temos um conjunto de plantas que só existem em Cabo Verde. Primeiro, a minha tese foi capaz de provar que apesar de Cabo Verde não ter muitas plantas, não tem muita vegetação, muita cobertura vegetal, mas tem uma das maiores diversidades de plantas endémicas de África Ocidental. Temos mais de 100 plantas endémicas. Portanto, digamos, Nigéria, que tem muitas florestas e tal, mas Cabo Verde consegue se equiparar a Nigéria em termos de diversidade de plantas. Portanto, é um lugar-chave em termos de conservação na África. Segundo, tem a parte da medicina tradicional que vem com a valorização do conhecimento tradicional, não é? A medicina tradicional pode ser um excelente ponto de partida para pesquisar plantas, os seus metabolitos, os seus efeitos e retirar princípios ativos dessas plantas. Por exemplo, nós conseguimos provar pela primeira vez que o taraf tem efeito antidiabético. Muito bem. Aníssia, infelizmente não vamos ter mais tempo. Nós tivemos um atraso logo no início do Café Central, com 10 minutos de atraso, e isso afetou-nos claramente na condução destas conversas. Vamos ter que remarcar um novo encontro para conhecermos a fundo o seu trabalho. Queria apenas agradecer-lhe a disponibilidade e desejar-lhe sucessos naturalmente na sua carreira de investigadora. Estamos a ouvir já os traços sonoros das 9 da manhã. Fica por aqui também este Café Central de hoje.